Oiê! Vamos continuar? Vamos lá para a página 36, no texto 1 do seu livro de português. E está falando que a gente vai ler um texto instrucional? O que será que é isso? Está falando para prestar atenção no modo como passo a passo da montagem é indicado no texto. Então, a gente já viu um passo a passo da montagem de alguma coisa. Do quê? Está no título aí. Como construir um pluviômetro. Vamos descobrir o que é isso? Tcheli, eu não conheço. Vamos lá. Você já ouviu nos quadros de previsão do tempo da TV ou leu na seção de meteorologia dos jornais a expressão choveu 20 milímetros, por exemplo? Essa informação é dada por um aparelho chamado pluviômetro, que serve para medir a quantidade de líquidos, como a chuva, e sólidos, a exemplo da neve e do granizo. Aprenda a construir um pluviômetro com materiais reaproveitados e utilize-os nas aulas. Então, olha que bacana, vai aprender a construir um pluviômetro com materiais recicláveis, né? Que bacana. Reaproveitados, né? Vamos lá. Material necessário, uma garrafa PET lisa de 2 litros, pedrinhas ou bolinhas de gude, cerca de 10 unidades, ou até superar o fundo ondulado da garrafa, tem que passar daquele fundo onduladinho da garrafa. Fita métrica, estilete, tesoura, fita adesiva colorida, água, anilina ou corante. Modo de fazer. Primeiro, primeira coisa aí. Primeiro foi material necessário. Agora, modo de fazer. Peça a um adulto que corte com o estilete a garrafa PET na altura em que ela deixa de ser curva e começa a ficar reta, a uma distância aproximada de 10 centímetros do bico. Então, tá aí mostrando a imagem onde vocês têm que cortar, vocês não, né? No caso, um adulto, um responsável, onde ele vai cortar com o estilete a garrafa. É onde a garrafa ela não tem aquele redondinho assim, depois ela fica toda reta. Então, tem que cortar ali, ó, onde ela deixa de ficar redondinha. Ficou redondinha, corta igual um bico ali, né? E deixa a parte reta lá inteirinha. Vamos para outra página. Vamos lá, peraí, deixa eu voltar, pronto. 2. Preencha cerca de 5 centímetros da garrafa com as pedrinhas ou bolinhas de gude. Complete com água até cobri-las e acrescente algumas gotas de corante. Então, é nessa hora que você vai jogar aí o corantezinho, a cor que você escolheu. 3. Colhe um pedaço de fita colorida na altura do nível da água, fazendo uma marca. Então, onde você colocou, onde parou a água, você vai colocar um pedaço de fita colorida, tá? Aquela fita durex que tem cor, aquela fininha, tem várias cores, você vai pegar uma e vai prender ali, marcando que a água parou ali, o nível da água está ali, tá? Fazendo uma marquinha. Ali do lado de dentro, de fora. 3. Com a fita adesiva, fixe a fita métrica na vertical do lado de fora da garrafa, fazendo com que o número 0 da fita coincida com o nível da água. Então, onde parou lá a água, onde você deu a marcação lá com a fita durex coloridinha, a fita métrica, o 0 da fita métrica tem que começar ali, onde você botou a fita adesiva colorida. Aí a fita métrica com o 0 vai começar ali, tá? Peça a um adulto e corte com a tesoura a parte que ficar além da garrafa. Como assim, tia Lia? A garrafa não acabou? Tem mais fita métrica, não tem? Então, você vai cortar ali, para a fita métrica acabar também junto com a garrafa. Bom? Número 5. Encaixe o bico da garrafa de ponta cabeça dentro da abertura do pluviômetro. Você não cortou outra parte da garrafa? Agora você vai virar a garrafa de cabeça, a parte que você cortou da garrafa, aquela parte que fica com a boquinha para fora. Então, você vai pegar essa parte e vai virar ali, igual tá ali, ó. Igual tá ali, tá? Utilização. Coloque o pluviômetro, tia Lia, em um lugar plano e aberto, sem que haja nada acima dele,
ou dos lados que impeça a chuva de atingir aquele pluviômetro, impeça a chuva de cair. Né? Nada pode impedir a chuva de cair ali. Após a chuva, assim que a chuva acabar, recolha o objeto, pega lá o seu pluviômetro e observe quantos milímetros o nível da água subiu na fita métrica. Até onde a água foi na fita métrica? Até onde ela subiu? A água não estava no 0? Então ela vai chegar até o 1, vai chegar até o 2, vai chegar até o 3 da fita métrica? Você vai ter que ver até onde subiu. Essa será a medida da chuva para o período em que a medição foi realizada. Bacana, né? A gente podia até tentar fazer, será? Gostei desse trabalho aí, hein? Vamos tentar fazer esse pluviômetro. Será? Vamos tentar. Vamos para a próxima, página 38. Na página 38 está falando o seguinte, ó. Para a gente conversar. E essa a gente sempre conversa um pouco lá na nossa aula online, né? Letra A, o que é um pluviômetro? A gente viu ali que ele vai medir o nível, né, da chuva, da água da chuva e de outros também. Letra B, se o texto não tivesse indicado os materiais necessários, seria possível montar o pluviômetro? Se o texto não tivesse falado qual o material que eu vou usar, daria certo eu fazer? Seria possível eu conseguir montar um pluviômetro? Letra C, você já realizou algum experimento? Já fez algum experimento aí na sua casa ou na escola? Conte o que fez e que materiais utilizou. Vou querer te ouvir lá na nossa aula online. Letra D, com a ajuda do professor, monte o pluviômetro e o utilize em um dia de chuva. Depois converse com os colegas sobre a quantidade de chuvas em que mediu. A gente pode tentar fazer isso depois. A gente conversa melhor sobre isso, tá bom? Número 2. Indique a ordem correta da montagem do pluviômetro. Então, aqui, ó, você vai olhar lá no texto. O que é primeiro? O que é o segundo? O que vem depois? O terceiro passo? O quarto passo da montagem? Você vai olhar lá. Tem 5 passos nessa montagem. Você vai olhar qual é o primeiro, qual é o segundo, qual é o terceiro, qual é o quarto e qual é o quinto. Vou ler, hein? É para organizar, tá? Encaixe o bico da garrafa de ponta cabeça dentro da abertura do pluviômetro. Esse é o passo 1, passo 2, passo 3, passo 4 ou passo 5? Segunda frase. Colhe um pedaço de fita colorida na altura do nível da água, fazendo uma marca. Que passo é esse? Qual o número? É 1, 2, 3, 4 ou 5? Outro. Preencha cerca de 5 centímetros da garrafa com as pedrinhas ou bolinhas de gude. Complete com água até cobri-las e acrescente algumas gotas de corante. E aí, qual é o passo? Que passo é esse? Outro, peça a um adulto que corte com estilete a garrafa PET na altura em que ela deixa de ser curva e começa a ficar reta, a uma distância aproximada de 10 centímetros do bico. E aí, que passo é esse? E a última, com a fita adesiva, fixe a fita métrica na vertical do lado de fora da garrafa, fazendo com que o número 0 da fita coincida com o nível da água. Peça um adulto e corte com a tesoura a parte que ficar além da garrafa. Então, você vai enumerar, vai organizar. As instruções aí estão todas embaralhadas, estão todas desorganizadas. Você vai organizar. Qual é o primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto passo e o quinto passo. Número 3. Em quantas partes o texto está dividido? Quais são elas? Em sua opinião, por que o texto foi organizado dessa maneira? Tia Lia, como assim o texto está dividido? Pensa lá. Tem a parte que fala qual material que eu vou usar, tem a parte que fala o processo. Então, quantas partes o texto está dividido? É aquela parte mais escurinha, que fica em negrito, mais destacada? Quais são as partes? Em quantas? Primeiro tem que falar em quantas? Em 1, em 2, em 3, em 5, em 10? Quantas partes o texto está dividido? Segunda, quais são elas? Aí você vai escrever quais são essas partes. Vai ler lá o títulozinho das partes e vai escrever. E na sua opinião, por que o texto foi organizado dessa maneira? Por que organizou o texto nessas partes? Número 4. Sublinhe no texto. Sublinhe no texto
o trecho que apresenta como o pluviômetro deve ser utilizado. Então, você vai sublinhar no texto a parte que mostra como que a gente tem que usar esse objeto, tá? Próxima página, página 39. O texto instrucional ensina a fazer algo. Ele pode ser um texto que ensina uma receita culinária, um manual técnico, uma bula de remédio, um tutorial de jogo ou de um experimento, por exemplo. Então, o texto instrucional ele tem que ser claro, ele tem que ser objetivo. O que pode ter nesse texto, tia Lia? Ele pode apresentar, olha lá, lista de materiais necessários para você conseguir fazer aquilo ali. Por exemplo, na receita, sempre tem material que a gente precisa ter para fazer aquela receita. Você já olha a lista de materiais e vê, isso aqui eu não tenho, isso aqui eu tenho que comprar, isso aqui acabou, isso aqui eu tenho, yes. Então, você separa todo o material. Na receita, num experimento, por exemplo, a gente vai olhar para ver se está com todos os materiais ali. Então, a primeira coisa que tem é a lista dos materiais que eu vou precisar para fazer aquela atividade, fazer aquela receita, ok? Segunda coisa, etapas explicadas passo a passo. Então, todo texto instrucional ele vai ter as etapas para explicar o que você vai fazer passo a passo. Primeiro, faz isso. Segundo, faz aquilo. Terceiro, faz aquilo. Sempre serão as etapas. Terminou uma? Sai para a próxima etapa. E terceira coisa, recursos gráficos. Como assim, tia Lia? Geralmente tem foto, tem uma ilustração, que é um desenho, né? Se eu estou fazendo uma receita, por exemplo, vai ter, por exemplo, fazendo uma receita que a gente já fez aqui ano passado, que foi uma maravilha, que foi uma receita de casca de banana. Brigadeiro de casca de banana. A melhor parte ele esqueceu, né? Brigadeiro de casca de banana. Gente, que coisa incrível. Ficou maravilhoso. As pessoas lambendo a colher. Só que, geralmente, numa receita, ou no primeiro passo, mostra a imagem. Olha, tem que ficar assim. No segundo passo, mostra a imagem. Depois você faz isso aqui. Aí mostra como é que fica. Pra gente vendo se está fazendo certinho, né? Tia Lia, eu vou fazer uma pulseira. Mesma coisa. Vai mostrando lá a imagem. A primeira, você faz isso, aí mostra. A segunda, você faz aquilo. Ou um desenho, uma ilustração. No caso, nosso texto aqui do livro, foi uma ilustração. Não foi nenhuma imagem, né? Uma foto, foi uma ilustração, um desenho. Do passo a passo. Então, são esses elementos que tem no texto instrucional. É um texto que ele vai te falar o que fazer. Pode ser, foi o livro trouxe, pode ser uma receita, pode ser uma bula de remédio, né, de medicamento, pode ser um manual, né, passo a passo, um manual para você montar um brinquedo, para você montar algum aparelho, tá certo? Número 5. Qual é o público-alvo desse texto aí do livro que a gente acabou de ler, do pluviômetro? Qual é o público-alvo? Ele é para quem? Para quem que ele está sendo direcionado? Onde que está lá no texto falando, olha, é para esse tipo de pessoa. Por que você acha que é para esse tipo de pessoa? Olha lá. Número 6. Releia a expressão, choveu 20 milímetros. Pergunta, por que você acha que a medida da quantidade de água da chuva ela é feita em milímetros? Por que eu não posso medir a água da chuva em metros? Por que eu não posso medir a água da chuva em centímetros? Pensa aí. Por que você acha que ela é medida em milímetros? Número 7. Você acha importante conhecer os índices pluviométricos de uma cidade? Por quê? Essa é uma resposta pessoal. Quero saber se você acha que é importante eu saber qual é o índice pluviométrico, qual é o nível da água da chuva naquele lugar. Por quê? Número 8. Releia esse trecho. Preencha cerca de 5 centímetros da garrafa com as pedrinhas ou bolinhas de gude. Complete com água até cobri-las e acrescente algumas gotas de corante. Letra A, pergunta. Por que é necessário usar pedrinhas ou bolinhas de gude e completar com água antes de expor o pluviômetro à chuva? É importante eu colocar pedrinha ou bolinha de gude lá e completar com água a garrafa antes de eu botar lá a garrafa para ver o nível da chuva. Letra B. Se essa instrução não fosse seguida, se você não colocasse pedrinha, se você não colocasse bolinha de gude lá na garrafa, o que
aconteceria? E não botasse a água antes? O que ia acontecer? E aí? Pessoal, é isso. Espero que tenham entendido o que é um texto instrucional. Espero vocês lá na nossa aula online. Um beijo, um queijo. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.